tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Aí, essa noite cheia do poder de Deus, nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de podermos nos expressarmos em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, enquanto tantos outros estão chorando por perda dos seus entes queridos. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, mesmo que no momento difícil, mas sentindo o cuidado do Senhor. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder vos transmitir a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Jackson, pastora Kemi, nossos pais, que têm cuidado de nós há quase 18 anos, e nós estamos sendo muito bem cuidados nessa terra, se sentindo amado, amparado, protegido, mesmo longe dos nossos familiares, mas nós nos sentimos em casa, porque a catedral é a nossa casa, amém? Grato a Deus pela vida de todos os pastores, companheiros, amigos que estão sempre com a gente, orando, ajudando, orientando, fortalecendo. Também a minha amada esposa, que tem sido esse presente de Deus para mim durante esses 32 anos de casamento, e tudo isso é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Você pode estar em pé, por gentileza? Você que pode, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, essa palavra está borbulhando no meu coração, desde quando o pastor me fez o convite para poder estar aqui ministrando, e eu tenho certeza que da mesma forma que eu fui ministrado, você também será ministrado pelo poder da palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Essa noite nós queremos falar sobre o tema avivamento, evidência de transformação. Você pode repetir após mim, por gentileza? Avivamento, dá para melhorar? Avivamento, evidência de transformação. Eu sei que durante esses 50 dias nós seremos impactados, tocados, ministrados pelo poder da palavra, e a nossa vida não será a mesma. Nós vamos escrever uma história nessa terra, nós vamos deixar um legado, porque se nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito. Nós vamos falar sobre os resultados de um avivamento. Avivamento pessoal. O avivamento pessoal, ele acontece no coração de uma pessoa rendida ao Espírito Santo. O avivamento geral, ele traz renovação para toda a igreja. O avivamento desperta os não cristãos também. O avivamento traz reforma para a sociedade. A luz prevalece contra as trevas, e a justiça destrona a injustiça. E o resultado é um só: milhares de almas são salvas, a sociedade é transformada, tudo se torna melhor. A história de uma nação muda quando chega o avivamento. Tem alguém interessado em fazer parte desse avivamento que Deus está trazendo para Londres, através da catedral? Você pode dizer alguma coisa aí para o teu Deus?
Aleluia! E o resultado é milhares de almas salvas. Nós estamos lutando, trabalhando para conquistarmos 16 mil novas almas. E sozinho nós não podemos fazer. Sozinho o pastor Jackson não pode fazer. Mas as portas já estão se abrindo por aí. Novas igrejas estão nascendo. O nome do Senhor está sendo engrandecido. E a palavra está sendo pregada. Tudo porque o avivamento encontrou guarida nos nossos corações. Amém? Jesus lançou os alicerces do avivamento. E o avivamento aconteceu no Pentecoste. A palavra de Deus tem nutrientes para mantermos o avivamento. Não apenas um sintoma do avivamento. O fogo do avivamento precisa permanecer para que não se torne apenas cinzas. E como o pastor Jackson disse, o culto não depende do Espírito Santo, o culto depende de nós, porque somos nós que adoramos, nós que cultuamos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Você é feliz por ser habitação do Espírito Santo aí? Aleluia! O Espírito Santo é o nosso amigo nas horas mais incertas da nossa vida, quando ninguém nos compreende. E muitas vezes a esposa, o pai, o amigo, mas o Espírito Santo te compreende. O Espírito Santo está presente na sua vida para te ajudar, para te fortalecer. Ele é especialista nas segundas chances. E é tão maravilhoso quando a gente recebe uma nova chance. Hoje o Senhor tem uma coisa nova para revelar na sua vida e no seu coração. E nesses próximos dias, nós estaremos sendo encorajados a ter uma vida avivada. Que você não perca nenhum dos dias, nenhuma das ministrações, porque eu sei que todas elas vão falar no seu coração, da mesma forma que nesses 40 dias para a Páscoa, nós fomos impactados pelo poder da palavra. Agora, para o avivamento, nós vemos alguns requisitos, e é necessário nós entendermos que a palavra nos traz instrução, nos traz direção, nos direciona o caminho. A palavra é a nossa bússola, a palavra que nos orienta, mesmo nos momentos mais incertos, a palavra sempre vai estar à sua disposição. Eu não sei se você veio aqui em busca de uma palavra, em busca de uma direção. Eu quero te encorajar, Deus tem uma direção para a sua vida. Deus nunca reúne o seu povo em vão. Quando Deus reúne o seu povo, é porque Ele tem algo novo para revelar aos nossos corações. Primeiro princípio que eu quero aplicar com os irmãos nesta noite, encontrado nesse texto que está em apreciação para esta meditação. Primeiro princípio, trata-se da unidade. Se nós estamos em busca do avivamento, o primeiro passo é nos tornarmos unidos com o propósito que Deus tem para nós. A unidade produz evidência de transformação. Você vai perceber quando uma pessoa foi alcançada pelo poder da palavra, porque ele deixa de caminhar sozinho, ele entende que o Senhor o chamou para um propósito, então ele entende que é necessário estar em unidade. O versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você pode repetir após mim? Estavam todos. Pode melhorar aí? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós acabamos de ser ministrados no domingo, de que quando Jesus estava na cruz, os discípulos não estavam juntos. Cada um saiu para um lado, se dispersaram. Apenas João estava próximo da cruz de Cristo. Mas quando chega o avivamento traz unidade. E o que é maravilhoso, a unidade traz o avivamento. E a prova disso é que vocês estão aqui nessa noite, nessa quinta-feira, no culto da palavra. Priorizaram esse tempo para oferecer o seu culto a Deus. E os nossos irmãos que também estão online, e agora em tantos lugares do mundo, ouvindo o poder da palavra, porque nós estamos unidos em volta da palavra do Senhor. Uma vida avivada não se envolve com distrações.
Na cidade estava acontecendo uma grande festa. Nesse período de Atos 2, estavam celebrando Pentecostes, que era a terceira maior festa de Jerusalém. Os judeus estavam reunidos, as pessoas de outras nacionalidades vinham para poder participar, milhares de pessoas estavam ali, mas os discípulos, os quase 120, estavam no cenáculo. Eles estavam com um propósito, com um objetivo, porque no capítulo 1, na ascensão de Cristo, ele deixa uma palavra, ele deixa uma instrução dizendo: não se afastem de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tem uma palavra, os discípulos não estavam aqui porque uma decisão própria, mas é porque eles estavam em obediência. Unidade em obediência, o resultado é a vitória completa. Eles estavam ali porque eles estavam esperando por algo. Eles estavam esperando que a promessa do Senhor se cumprisse na vida deles. Eles que tinham vivido 40 dias com Jesus, e as maiores demonstrações de vida Jesus teve com eles. Da mesma forma que no domingo, quando fomos ministrados pela Santa Ceia, e todos entenderam e puderam ver o sinal do cravo nas mãos de Jesus. Eles puderam conviver com Jesus 40 dias, aprender um pouco mais do Senhor. É tão maravilhoso quando você anda com o Mestre. O Mestre te ensina em todo o tempo. Em todo momento você aprende algo, e Jesus nesses 40 dias estava fazendo o fechamento do seu discipulado, da sua mentoria, e os discípulos estavam com o coração aberto, porque eles viram o milagre que aconteceu na vida de Jesus, saindo do sepulcro e voltando num corpo glorificado. Ser cheio do Espírito Santo é deixar Ele operar sem restrições. Você pode repetir após mim? Ser cheio do Espírito Santo. Dá para melhorar? Ser cheio do Espírito Santo é deixar Ele operar sem restrição. É entregar a sua agenda para Ele, é entregar a sua vida para Ele, é dizer: Senhor, eu estou à sua disposição, faz de mim aquilo que Tu queres e não aquilo que eu quero, porque a vontade do Senhor é uma só, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você deixar o Espírito Santo fazer aquilo que apraz no coração dele e na sua vida, pode ter certeza que a vitória é garantida, pode ter certeza que o teu pequeno grupo será abençoado pelo Senhor, a tua vida financeira será abençoada pelo Senhor, o teu ministério será abençoado pelo Senhor. Permita Ele agir sem restrições na sua vida. No versículo 14, a Bíblia diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a sua voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e atentai nas minhas palavras. Observe, a Bíblia está dizendo que Pedro não se levantou sozinho. Diferente de quando Pedro estava fora do avivamento e ele usava a espada, ele fazia tudo do jeito dele, ele fazia sozinho, ele arquitetava os planos e agia. Mas aqui você leu comigo, e a palavra do Senhor está dizendo a respeito da unidade. Pedro falou, mas ele não falou sozinho, porque os 11 discípulos estavam junto dele. Quando estamos em unidade, o que falamos, temos respaldo, temos a pessoa ao nosso lado para dizer: eu estou junto com você, você não está sozinho, você vai vencer, você vai vencer. Pedro poderia se levantar sozinho e dizer: eu estou aqui com autoridade, porque Jesus me deu autoridade. E a palavra do Senhor está dizendo que ele se levantou com os 11 discípulos. Isso é unidade. Isso é viver em unidade, usufruir dos favores de Deus. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é o teu talento, mas eu quero te encorajar, através da unidade, todos nós seremos beneficiados e abençoados pela sua vida, pelo seu chamado, pelo seu propósito. Nós não estamos sozinhos,
Nós estamos aqui porque o Senhor nos congregou nesse lugar, e você não caiu de paraquedas na catedral. Deus te plantou nessa casa. Aqui você vai poder frutificar, você vai poder crescer, você vai poder avançar. Há lugar para todos trabalharem no reino de Deus. Você é feliz por ser útil no reino do Senhor? O Senhor quer despertar você nesses 50 dias. Essas ministrações vai te entender o teu chamado, o teu propósito, para que você possa sair da mesmice e alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. O segundo princípio: uma vida avivada restaura o altar da oração. É impossível sermos avivados sem a oração, mas a igreja está caminhando em oração. Nós estamos caminhando em oração. A catedral começou os primeiros 70 dias desse ano em oração. Depois 40 dias de jejum. Não tem como ser diferente esse tempo de avivamento para nós. Aquele que ora, que jejua, que entrega a sua vida, alcança os favores do Rei. Então nós estamos envolvidos nisso. E os discípulos também tiveram as suas experiências para poder restaurar o altar de oração. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles foram questionados: como que vocês não jejuam? Os discípulos de João, os outros discípulos dos outros mestres, todos jejuam e vocês não jejuam. Jesus disse: enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, mas depois eles terão que jejuar. Então, o jejum traz vida para o nosso espírito, para a nossa alma. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e damos a Ele esse dia de oração e de jejum, nós crescemos, nós avançamos. E o versículo 42 e o 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Observe que agora tudo mudou. Eles estavam agora com a vida restaurada. Todas as decisões do início da igreja primitiva era tratado e decidido depois de uma oração. Eles estavam construindo uma história. Eles entendiam que era aquele tempo que o Senhor estava dando para eles. São os nossos pais que muitos nos ensinaram. Lembrando que em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus vai para o monte, o Getsemane, e lá ele estava vivendo uma tristeza mortal. O dia mais angustiante da vida de Jesus. Pedro e Tiago e João estavam com Jesus. Mas mesmo eles sendo os mais próximos de Jesus, eles dormiram por 3 vezes. E Jesus chegava para eles e dizia: vocês não podem orar comigo, vigiar comigo, nem apenas por 1 hora. Jesus estava no momento mais difícil da vida dele, mas os discípulos estavam dormindo. Os discípulos precisavam restaurar o altar da adoração, o altar da oração, o altar da intimidade, do relacionamento, de falar com o Pai. Porque Jesus nos ensina a respeito disso. Jesus não saía sequer um dia antes de passar pela presença do Pai em oração, pedindo a instrução para aquele dia. E o resultado era maravilhoso, os milagres aconteciam, os pães eram multiplicados, não faltava pão, não faltava peixe, não faltava milagre no meio da multidão, porque primeiramente ele falava com o Pai. Em Lucas 9, no Monte da Transfiguração, Pedro e os seus companheiros novamente são dominados pelo sono, e eles não puderam ver tudo que o Senhor contemplou naquele monte. Mas quando eles acordaram assustados, eles entenderam que era um momento lindo, e eles viram Cristo no seu corpo glorificado. A claridade que havia dentro de Cristo havia saído para fora, porque aquilo que nós sempre aprendemos, nós só damos aquilo que temos, e Jesus estava dando muita luz, porque Ele é luz. Jesus estava dando muita vida, porque Ele é vida. Jesus estava transmitindo muita paz, porque Ele é o Rei da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Mas os discípulos precisavam passar por esse processo, precisavam crescer, precisavam aprender algo mais.
E a Bíblia nos ensina no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você pode dizer glória a Deus aí comigo? O Senhor está interessado em ouvir a nossa oração, em ouvir o nosso clamor, que você possa novamente reerguer o altar de oração, colocar as pedras no lugar novamente. Eu não sei como está o seu altar de oração na presença do Senhor, mas hoje é a noite oportuna. O Senhor está te dando a oportunidade. Você pode reerguer novamente as pedras do altar, colocar tudo no lugar e oferecer o teu louvor, a tua adoração em oração na presença do teu Deus. Ele te ouve no trem, Ele te ouve no seu trabalho. Você não precisa parar de trabalhar para orar. Você pode mesmo trabalhando falar com teu Deus. Ele é poderoso para te ouvir e para te responder. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia nos diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Se você tem o seu quarto, você tem o privilégio de poder fechar a porta. Agora, se você fechar a porta e falar com o teu Deus, mesmo aonde você estiver, o teu Deus que te vê, o teu Deus que te ouve no secreto, Ele te recompensará. Tem alguém aqui que quer as recompensas do Senhor aí? Aleluia! Os discípulos que no Getsemane dormiram, os discípulos que deixaram de orar, nos momentos em que Jesus mais precisava de um companheiro de oração, eles dormiram. No momento em que Jesus transfigurou-se, eles dormiram. Porém, nos cenáculos, eles estavam completamente rendidos ao Senhor, abertos para o avivamento, abertos para receber o Espírito Santo. Então eles estavam orando, eles estavam preparando o altar, reerguendo o altar, para poder clamar ao Senhor, para receber as promessas. Uma vida avivada prioriza a oração em vez de diversão, ou em vez de distração. Os discípulos nos ensinam isso através da palavra. Uma vida avivada não abre mão do propósito. O nosso propósito hoje é deixarmos o altar da oração alinhado com o propósito do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai salvar o seu marido, Ele vai salvar a sua esposa, Ele vai salvar os seus filhos, Ele vai curar as pessoas que estão enfermas agora pelo Covid. O Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor quer que você reerga novamente o altar da oração. Busque a presença do Senhor e nós ouviremos testemunhos de que Deus entrou na sua causa. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a mulher não pode fazer, Deus pode, e Deus está interessado em ouvir o teu clamor. Aleluia. Terceiro princípio para nós concluirmos a reflexão dessa noite: para uma vida avivada, precisamos manter a chama do Espírito Santo. Aquilo que você já recebeu do Senhor. Eu não sei quantos anos que você conhece a Cristo, que você serve a Cristo. Eu não sei quais são as suas experiências com Deus, mas eu vim aqui para te dizer que tudo aquilo que você já recebeu, você precisa manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de você. O comodismo não pode apagar a chama do Espírito, a religiosidade não pode apagar a chama do Espírito. Nós precisamos manter a chama acesa dentro do nosso coração. Vento e fogo são os dois símbolos do Espírito Santo. Então o cristão cheio do Espírito Santo precisa ser aquecido. O versículo 14, que você já leu comigo, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouça com atenção.
E no versículo 41, está dizendo desse sermão que Pedro pregou pela primeira vez, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Quando nós mantemos a chama do Espírito no nosso coração, as almas se rendem aos pés do Senhor. O mundo lá fora está perdido, sem esperança. É necessário que a igreja se levante e pronuncie o nome de Cristo. Essa autoridade está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Assim como Pedro se levantou, como os discípulos se levantaram, para mostrar que o Espírito Santo estava aceso dentro deles, eles anunciaram a palavra e as pessoas se renderam aos pés do Senhor. Nós estamos numa época em que nós precisamos acelerar os passos. Quantas mortes acontecendo todos os dias, e muitos estão partindo sem sequer ouvir a palavra. Nós precisamos ser um anunciador de boas novas. Hoje nós podemos anunciar pela mídia social, podemos falar pelo telefone, há tantas facilidades, muito mais fácil hoje do que no início, quando aceitamos a fé. Então que você use tudo isso para poder engrandecer o nome do Senhor, levando a palavra às pessoas que não conhecem Jesus. O apóstolo Pedro e os demais discípulos, eles não voltaram mais a pescar, como aconteceu na mensagem de domingo. Jesus morreu, então eles voltaram para a velha vida. Vamos voltar a pescar, nós não vamos mais ser pregador, não seremos mais apóstolo, vamos voltar a ser pescador, porque é o que nós sabemos fazer. Só que eles tiveram um encontro com Jesus. Jesus não deixou eles voltar para a pescaria. Jesus tem um propósito para você. Ele não vai deixar você sair do propósito. E Ele faz isso com muito amor, porque mesmo errado que somos, Ele nos chama de filho. Filho, vem para cá, eu quero que você possa voltar a fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Então entenda que muitas vezes o Senhor não abre a porta que você quer, porque vai te levar para longe do propósito que Ele tem para a sua vida. Evidência de que foram transformados. Eles permitiram ser cheios do Espírito Santo. Eles permitiram que o Espírito Santo entrasse dentro deles sem restrições. Uma vida avivada anseia pela presença de Deus. Se a tua vida estiver avivada, você vai ansiar pela presença. Você não vai trocar a presença por nada. Precisamos entender que existem ondas de avivamento, e nós precisamos saber que ondas de avivamento nunca acabam. Nunca acaba. Se você for no mar de manhã ou de noite, as ondas estão lá, elas não param, elas continuam. O Senhor sempre levanta alguém com disposição. O Senhor está à procura de alguém que está com o coração aberto para poder trazer o avivamento para uma família, para uma casa, para um pequeno grupo, para um ministério, para uma cidade, para uma nação. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores aqui nesta noite. Devemos ser revestidos de poder para anunciar a palavra de Deus a milhões de pessoas. Há tantas pessoas que precisam, e as pessoas precisam vir para a igreja, não para ver o Deus que é anunciado apenas pela palavra, mas é ver Deus cara a cara, ter uma experiência com Deus, não apenas ouvir sermões falando sobre Deus, mas ouvir Deus falar. Quantos ouvem a voz de Deus aqui nessa casa? A palavra de Deus fala conosco, e é tão maravilhoso quando a gente abre o coração, e no devocional, mesmo sozinho, nós lendo um versículo que já lemos inúmeras vezes, dali a pouco a gente está chorando, porque a gente sente a presença do Senhor, e isso é maravilhoso. Nós pedimos que ao Espírito Santo, nós pedimos ao Espírito Santo, que aumente o nosso apetite espiritual, e que diminua o nosso apetite material, que a gente possa estar muito mais interessado em buscar coisas eternas e não coisas passageiras. E para esse propósito nós precisamos estar avivados, com o nosso coração aquecidos. Precisamos tocar a trombeta. Precisamos anunciar o reino de Deus em tempo e fora de tempo. Eu vim aqui para te dizer, hoje é o teu dia. O Senhor conta com você para esse tempo, para essa geração, para essa nação. Só depende do nosso desejo, de quanto queremos de Deus. Quantos querem um pouco mais do poder do Senhor? O Senhor está aqui.
compartilhar com os irmãos que quando eu tinha 9 anos de idade, em um domingo normal, comum e corrente, depois da escola dominical, na parte da tarde, meu pai pediu para que uns amigos da igreja fossem até a nossa casa. E sentado na mesa, para tomar um café da tarde com os nossos irmãos, começamos a orar. E naquele dia, a glória de Deus desceu sobre a nossa casa, sobre a nossa cozinha, sobre a nossa sala, sobre a nossa casa, de uma forma tão poderosa. Eu tinha 9 anos de idade, e naquele dia, a presença do Senhor foi sobre a minha vida de uma forma poderosa, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 9 anos, mas o Senhor já estava me preparando para o meu destino e para o meu propósito. Nessa noite o Senhor quer ter um encontro com você, não importa quantos anos você tem, importa que hoje o Espírito Santo está na casa, e Ele quer encher o seu coração, para que você seja preparado para o teu destino e para o seu propósito. Na nossa casa, naquela tarde, passamos horas orando e falando em novas línguas, porque aonde a presença do Senhor está, até a tristeza tem que saltar de alegria. Então todos nós temos motivo para celebrar, para adorar, porque o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Avivamento traz desenvolvimento espiritual consistente, não é mais ou menos, é consistente. O avivamento vem para te fortalecer, como eu disse no início. O avivamento precisa ser mantido aceso, não apenas cinzas. Você precisa manter o avivamento, e isso você faz através desses pontos que nós estamos ministrando na sua vida. Ter esse momento de unidade, esse momento de oração, e esse momento de manter a chama acesa dentro de você. O Espírito Santo, Ele vem, traz o avivamento sobre nós, e quando Ele vem na igreja, Ele remove a esterilidade do corpo de Cristo. Por que o seu PG está crescendo? E essa semana, nós ouvimos testemunho de pelo menos 2 líderes, falando sobre conversões que houve no pequeno grupo. Foi maravilhoso o que Deus fez, e é maravilhoso o que Deus está fazendo, porque Deus está salvando, Deus está curando, Deus está fazendo grandes coisas entre nós. Grandes avivalistas tiveram a sua experiência aqui na Inglaterra. Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield. Eles entenderam que o Senhor o levantou para um tempo e com um propósito, e eles não deixaram a oportunidade passar. Homens que marcaram a vida de centenas e milhares de pessoas, e até hoje tem muitos sendo impactados pela vida desses homens. Porque eu e você também não podemos nos levantar nessa terra, remover toda a cinza que ficou e dizer: não, nós não aceitamos cinza, nós queremos o fogo do avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. O verdadeiro avivamento emana da cruz, e se emana da cruz, passa pelo caminho que é Jesus, e se você segue o caminho de Jesus, você é alcançado pelo avivamento que o Senhor traz sobre a tua vida, e isso é privilégio para nós, os verdadeiros filhos de Deus, que se tornam guerreiros disponíveis para o propósito. Quero pedir para que você esteja em pé, por gentileza. Grupo de louvor comigo, nós queremos orar com você. Nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o chamado que o Senhor deu para você, sobre o seu propósito, sobre o seu ministério. O Senhor está contando com você para esse novo tempo. Esse é o teu tempo, essa é a tua hora. Não podemos deixar as oportunidades de Deus passar. Quero que você abra o seu coração. Comece a falar com teu Deus aí. O Espírito Santo quer apenas um lugar para se manifestar. Apenas um coração aberto. Apenas um coração aberto. Apenas um coração aberto. Os adolescentes já estão na casa. Os jovens já estão na casa. Homens e mulheres já estão na casa. O Espírito Santo está nessa casa. O Espírito Santo de Deus está nessa casa. Pode louvar ao Senhor, diva, enquanto nós vamos estar em oração. Aleluia.
Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. O batismo com o Espírito Santo não é para alguns. Você leu comigo. E todos que estavam no cenáculo foram cheios da presença do Senhor. O Espírito Santo é para todos. Não é apenas para o líder, para o pastor, para o evangelista, para o presbítero. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para todos. No Brasil precisávamos de um congresso de avivamento. Quando jovens, quando adolescentes se reuniam em massa para ser batizados com o Espírito Santo. Hoje você pode ser cheio do Espírito Santo. O Senhor quer batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Há batalhas espirituais que você não vence se não for revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na tua vida. Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um revestimento. Você já tem roupa, hoje você pode ter um casaco superior. Você pode ser revestido. E para isso é necessário apenas que você abra o teu coração. O maior interessado em te ver falar em novas línguas já está aqui nessa casa. O Espírito Santo está solto nessa casa. Tem dons para ser derramados sobre a sua vida. Aquilo que você não conseguiu vencer até ontem, até hoje à tarde, cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer. Você vai envergonhar Satanás, porque o teu compromisso não é com ele, o teu compromisso é com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui o Senhor tem liberdade. Aqui o Senhor tem liberdade. Aqui o Senhor tem liberdade. Faz aquilo que lhe apraz em seu coração, Senhor. Aleluia. Enquanto o louvor está cantando, você agora não pode deixar de clamar ao Senhor. Quando você está com sede, você chega na frente de uma torneira, você tem que tomar uma decisão. Você precisa abrir a torneira. Você está na frente de uma fonte inesgotável agora. Você vai ficar com sede por quê? Por que ficar com sede? Deixar para tomar mais tarde? Amanhã? Daqui 50 dias, como o pastor Jackson ministrou? Começa hoje aqui. Começa hoje aqui. Vamos. Adore o Senhor aí. Abre o teu coração. Vamos, vamos. Deus tem dons para derramar aqui sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos. Dê liberdade. Dê vazão ao Espírito Santo. Dê vazão ao Espírito Santo. Esse é o teu tempo. Essa é a tua hora. Você não pode sair daqui da mesma forma que chegou. Faz isso. Usufrua do favor do Senhor. A presença dele é real. A presença do Senhor é real. Aleluia. Você que já é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Enquanto você ora, você se edifica a si próprio. Enquanto você ora em línguas, você se edifica.